Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Este vídeo de hoje é para fazer um balanço do primeiro turno do Campeonato Espanhol, trazer alguns destaques e o que ainda está em jogo e o que está quase definido depois desse primeiro turno de La Liga na temporada 2023-2024. Antes de mais nada, quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem e, claro, os comentários por aqui. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o primeiro turno do Campeonato Espanhol que já está finalizado. Tivemos as 19 primeiras rodadas e algumas coisas, por incrível que pareça, parecem já estar bem definidas na competição. Tem clube de relevância podendo se complicar e, claro, como é que estão as brigas para rebaixamento, para competições europeias, para o título. Vamos falar um pouquinho de cada coisa e trazer alguns destaques desse primeiro turno da competição. Vou começar de baixo para cima na tabela de classificação, tá? O último colocado do Campeonato Espanhol é o Almeria. O time só fez 5 pontos dos 57 possíveis nesse primeiro turno do campeonato. A situação do Almeria é realmente muito complicada. É o pior lanterna das 5 grandes ligas europeias. O time que ainda não conseguiu vencer na competição, que vive um drama. É real um drama do Almeria, porque para conseguir se salvar nesse segundo turno, o Almeria tem que fazer uma campanha de clube que se classifica para a competição europeia. Então, realmente, a situação do Almeria é muito complicada. O time tem muitos problemas defensivos, sofreu 43 gols em 19 partidas e o ataque, apesar de ter jogadores com individualidades que se destacam, não está conseguindo suportar ou resolver os problemas defensivos desse Almeria. Então, apenas 5 pontos nessas 19 rodadas do Campeonato Espanhol. O Almeria está com um pé na segunda divisão e vai precisar de um milagre, né, para conseguir se salvar. Depois a gente tem acima do Almeria o Granada, que tem 11 pontos, um pouquinho acima está o Cádiz. São os dois times que terminaram esse primeiro turno na zona de rebaixamento, mas tem uma briga grande aí dos que estão divididos por 8 pontos. A gente tem o Almeria, que é o lanterna, pior lanterna da Europa. Depois temos Granada com 11, Cádiz com exatamente 15, aí tem Celta e Sevilha com 16, o Alavés com 17, o Mallorca com 18 e o Villarreal com 19. São 8 pontos que separam essas equipes, do Villarreal 13º até o Granada, que é o penúltimo. Então, acho que essa briga aí ela vai estar grande para ver quais serão as equipes que vão para a segunda divisão. A gente já está contando que o Almeria vai ser o primeiro rebaixado do Campeonato Espanhol, a não ser que aconteça algum milagre nesse segundo turno. E entre esses que estão aí nesse bolo, eu quero destacar o Sevilha. O Sevilha, na temporada passada, já viveu um verdadeiro drama, principalmente no início da temporada passada, depois conseguiu uma recuperação, mas não consegue sair desses problemas que o Sevilha tem. É um time que já trocou muito de treinador, acabou de trocar de técnico de novo, mas parece que nenhum treinador consegue encontrar uma solução para esse Sevilha. É um time que sofre muitos gols, que marca pouquíssimos, que tem os números muito parecidos com os times que estão já na zona de rebaixamento, e realmente esse segundo turno para o Sevilha vai ser complicado, porque parece que o time não vê uma luz no fim do túnel, e o Sevilha, como na temporada passada, nesse segundo turno do Campeonato Espanhol, vai brigar para não cair de novo. Vamos ver se, assim como na temporada passada, o time consegue um fôlego nesse segundo turno. Não tem mais competição europeia para disputar. Foi eliminado da Champions, ficou em quarto na fase de grupos, então não foi para a Europa League. Então vamos ver, o Sevilha tem que focar no Campeonato Espanhol, porque realmente a situação do Sevilha hoje está na entrada da zona de rebaixamento no final desse primeiro turno do Campeonato Espanhol e precisa melhorar muita coisa para o Sevilha não viver momentos agônicos nessa reta final da competição, principalmente nas últimas rodadas, como aconteceu na temporada passada. O Sevilha realmente vivendo um drama de novo. O Celta também destaca, apesar de estar no ano do centenário, ter contratado o Rafa Benítez,
é um time que está com dificuldades para ganhar os jogos. Vamos ver se reencontra o melhor Iago Aspas, que no final das contas é quem resolve no ataque desse Celta, para conseguir também sair dessa situação complicada no ano do centenário do Celta de Vigo. Aí, a partir do Villarreal, que é 13º, a gente tem o Osasuna, o Rayo Vallecano, que são times que vão ficar ali no meio da tabela, talvez um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, dependendo do rendimento das equipes. E o destaque desse meio de tabela do Campeonato Espanhol na primeira rodada é, sem dúvida, o Las Palmas, time que subiu da segunda divisão para a primeira divisão, tá jogando um futebol muito atrativo, tem uma ideia de jogo muito sólida, né? Gosta de ficar com a bola, é um time que vai pro ataque, é um time que tenta fazer alguma coisa diferente. Tem o Garcia Pimenta, que foi técnico da base do Barcelona, comandando a equipe, e realmente o Las Palmas é um dos destaques desse campeonato espanhol, é o segundo time com a melhor defesa na competição, só atrás do Real Madrid, com 17 gols sofridos. É um time muito equilibrado, que sabe o que faz. Então, um dos destaques dessa La Liga nesse primeiro turno, sem nenhuma dúvida, é o Las Palmas, que é 10º colocado, e pode ser que nesse segundo turno, se conseguir manter resultados, porque jogo a gente já tá vendo que o Las Palmas está conseguindo uma constância em relação a jogo, vamos ver se consegue uma constância em relação a resultados para tentar brigar por algo um pouquinho maior, que seriam já as competições europeias. Aí, depois do Las Palmas, a gente tem 3 equipes que têm características parecidas, porque tem muito bons resultados jogando em casa e resultados não tão bons jogando fora de casa, que é o Valência, que é o 9º com 26 pontos, o Getafe, que também que é 8º com 26, e o Betis, que é 7º com 28. Esses 3 times têm como característica, pelo menos terminaram esse primeiro turno, somando muitos pontos em casa. São mais de 15 pontos todos eles somados em casa, porém nenhum deles chega nem aos 10 pontos somados fora de casa. Então são equipes que realmente em casa são muito fortes, mas fora de casa estão deixando a desejar. No Getafe eu quero destacar a figura do Borja Mayoral, ex-jogador do Real Madrid, que está no Getafe, que é um dos artilheiros do Campeonato Espanhol. Neste momento ele terminou o primeiro turno com 12 gols marcados, ele fez metade de todos os gols do Getafe na competição, tem um gol a menos só que o Jude Bellingham, que é o artilheiro da competição. Vou falar sobre Real Madrid mais para o final do vídeo. Então destacar o Getafe, que é um time que a gente sabe que com o Bordalás defensivamente se fecha muito e está conseguindo, com o Borja Mayoral, conseguir os resultados. Vamos ver até onde vai o Getafe também na briga por competições europeias, assim como o Valência e como o Betis. O Betis é o time que mais empatou nesse campeonato espanhol, são 10 empates. Realmente a situação do Betis fora de casa é um problema, são 6 empates jogando fora de casa. É uma equipe que não termina de conseguir encontrar o melhor futebol, porque tem individualidades, até poderia estar mais para cima na tabela de classificação, mas é um time que está com dificuldade de fechar os jogos, né? E para mim tem um dos destaques desse campeonato espanhol, que é o Isco, que renovou seu contrato com o Betis, inclusive, e que é um dos destaques da competição, é um jogador que está fazendo a diferença nesse Betis. Vamos ver até onde vai o Betis, mas precisa melhorar os resultados, principalmente fora de casa. Conseguir fazer com que o jogo, que às vezes a gente vê um bom jogo do Betis, se reflita também nos resultados. Então vamos ver. Valência, Getafe e Betis são os times que podem entrar de vez na briga aí pelas competições europeias. Vamos ver como é que vai esse segundo turno dessas competições. Aí já entrando realmente nos times que terminaram esse primeiro turno em zona de classificação para competições europeias. O primeiro deles é a Real Sociedad, que na temporada passada conseguiu vaga para a Liga dos Campeões, começou a competição bem, entrou num momento de instabilidade e irregularidade, porque a Real Sociedad é uma equipe que não está acostumada a jogar a competição europeia enquanto disputa o Campeonato Espanhol, e nessa temporada jogou a Champions, inclusive terminou em primeira do seu grupo, vai pegar o PSG nas oitavas de final da competição, e é um time que tem uma constância, mas precisa encontrar também essa constância em resultados. Costuma dar uma desequilibrada, digamos assim, mas se manteve ali na zona de classificação para a Europa League na próxima temporada. E vamos ver como é que vai ser essa reta final da Real Sociedad, que, diferente dos competidores que estão abaixo, é um time que consegue encontrar um pouco mais de equilíbrio jogando fora de casa e jogando em casa. A Real Sociedad não tem tanto desequilíbrio. Tá a 4 pontos do Betis, que é quem está em 7º, então conseguiu abrir um pouco um fôlegozinho, né? Vamos ver se realmente isso vai fazer a diferença
na hora da reta final do Campeonato Espanhol. A Real Sociedad, que assim como o Atlético Clube de Bilbao, que já vou falar logo mais, se caracteriza por ter uma defesa muito sólida, é a terceira melhor defesa junto com o Atlético nesse Campeonato Espanhol. Vamos ver se o Imanol consegue de novo colocar essa Real Sociedad em competições europeias. Quinto colocado nesse primeiro turno ficou o Atlético de Madrid, que a gente esperava até mais, eu esperava mais que o Atlético tivesse mais para cima na tabela, mas é um time que em casa é muito forte. O Atlético de Madrid só empatou um jogo em casa, o resto ganhou todos, que consegue marcar muitos gols e consegue equilibrar o time jogando em casa, mas fora de casa é onde o Atlético de Madrid tem deixado a desejar. São 5 derrotas fora de casa. O Simeone tem que encontrar a chave do time para poder jogar fora de casa, porque nesse momento o Atlético de Madrid está a 10 pontos do Real Madrid e do Girona. A briga pelo título realmente complicou para o Atlético de Madrid, vai precisar fazer um segundo turno muito melhor, principalmente fora de casa, para poder entrar de novo nessa briga, se é que o time vai conseguir recortar essa distância toda para os dois grandes competidores hoje pelo título do Campeonato Espanhol. Tem 2 dos artilheiros da competição, o Griezmann tem 11 gols e o Álvaro Morata tem 12, juntos eles marcaram 23 gols neste Campeonato Espanhol. Tem um dos melhores ataques da competição, marcou quase 40 gols, são 39 nesse primeiro turno do Atlético de Madrid, mas precisa principalmente fora de casa, tomar mais atenção no sistema defensivo, porque é onde antigamente a gente tinha uma confiança de que defensivamente sabíamos que o Atlético de Madrid ia jogar de uma forma, e agora como o time está jogando mais para frente, mais propositivo, em casa tem conseguido manter o equilíbrio, tem conseguido marcar gols e tem conseguido vencer, mas fora de casa a situação do Atlético de Madrid se complicou nessa temporada. Vamos ver se o Simeone vai conseguir recortar essa diferença. O objetivo, claro, do Atlético de Madrid todas as temporadas é conseguir classificação para Champions, e agora a disputa pelo título complicou, principalmente, como eu dizia, pelos jogos fora de casa. Quarto colocado, um dos destaques também deste Campeonato Espanhol, o Atlético Clube de Bilbao, do Ernesto Valverde, treinador do Barcelona lá atrás, também já tinha sido técnico do Atlético de Bilbao, um time que sabe exatamente o que tem que fazer. É um time vertical que vai para frente, mas que tem a sua base principal, a solidez defensiva, tem, como eu dizia, junto com a Real Sociedad, terceira melhor defesa desse campeonato, e tem um equilíbrio jogando em casa e fora de casa, o que faz com que esse Atlético de Bilbao seja muito competitivo. Atlético Clube de Bilbao, que é como eles gostam de ser chamados pelo nome completo, então eu chamo pelo nome completo. E tem como destaque os irmãos Williams, tanto o Iñaki como os dois irmãos Williams. Esqueci. O Iñaki e o Nico. Tatiana, às vezes dá um branco no meio do vídeo, mas tá tudo certo, todo mundo entendeu. O Iñaki e o Nico Williams, que são 2 dos destaques, um pela quantidade de gols, o outro pela quantidade de assistências, mas são os 2 jogadores que ofensivamente têm produzido muito para esse Atlético Clube de Bilbao. Então, são 2 dos jogadores que estão fazendo essa equipe render no ataque, já sabendo que é um time que defensivamente sempre com o Ernesto Valverde é muito sólido. O Atlético Clube de Bilbao competindo de verdade para competições europeias na próxima temporada. Eu acho que é o grande... Já vou falar do Girona, mas tirando o Girona, é o time que pode incomodar Barcelona e Atlético de Madrid se não ficarem ligados para a classificação para a próxima Champions. Se esse Atlético Clube de Bilbao consegue manter essa pegada que teve nesse primeiro turno, atenção, porque pode complicar a vaga na Liga dos Campeões para os grandes que a gente tem se acostumado nos últimos anos a ver aí brigando por... conseguindo vaga direta para a Liga dos Campeões nos últimos anos, né? Então, atenção com esse Atlético Clube de Bilbao. Barcelona é o terceiro colocado, não tem conseguido encantar com bons jogos o Barcelona, mas tem conseguido os resultados e se mantém na terceira colocação do Campeonato Espanhol. Antes eu não falei, mas o Atlético Clube de Bilbao tem o mesmo número de pontos que o Atlético de Madrid. Os 2 estão a 10 pontos do líder Real Madrid e do Girona, que tem a mesma pontuação. O Barcelona é terceiro colocado, terminou esse primeiro turno na terceira colocação com 7 pontos a menos que os times que estão neste momento brigando pelo título. Um Barça que defensivamente tem sofrido muito nessa temporada, sofreu 11 gols a mais do que o Real Madrid, é isso, exatamente 11 gols a mais que o Real Madrid, e não tem conseguido produzir ofensivamente tanto quanto seria necessário para um time que está sofrendo tantos gols. Na temporada passada,
O Barcelona foi campeão espanhol muito porque conseguiu não sofrer tantos gols. Então vamos ver se o Xavi consegue encontrar aí nesse segundo turno a chave para fazer o Barça não sofrer tantos gols e, portanto, não ter que produzir tanto ofensivamente para conseguir ganhar os seus jogos. Um Barcelona que, apesar de tudo isso, tá ali em cima, tá em terceiro colocado nesse primeiro turno, terminou na terceira colocação e vamos ver como é que vai ser o segundo turno, porque às vezes as coisas mudam muito do primeiro para o segundo turno. O mês de janeiro é um mês complicadíssimo para todos os clubes espanhóis, porque tem disputa do Campeonato Espanhol, caso de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Osasuna, tem na próxima semana a Supercopa da Espanha e depois Copa do Rei para quem for avançando, então é realmente um calendário lotado em janeiro, então tem que ficar atento porque geralmente é quando os times começam a perder ponto também no campeonato nacional. Briga pelo título, hoje são 2 times que brigam pelo título no campeonato espanhol, a finalizar esse primeiro turno, Real Madrid, que é líder da competição, e Girona. Os dois têm o mesmo número de pontos, têm o mesmo número de jogos e vitórias, e empates e derrotas. O Real Madrid lidera a competição e foi o campeão de inverno pelo saldo de gols. Ainda não vale o confronto direto, apesar do Real Madrid ter vencido o Girona. Isso só passa a valer quando os dois times, todo mundo tivesse enfrentado 2 vezes, então começa a valer o confronto direto. Para a montagem da tabela do Campeonato Espanhol, até então o que vale são o saldo de gols. O Real Madrid tem a melhor defesa do Campeonato Espanhol e o Girona tem o melhor ataque. O Girona é o grande destaque do Campeonato Espanhol, é um time que tem jogado um futebol muito atrativo, com muitos gols. É verdade que sofre muitos gols, mas marca muitos gols, tem uma ideia de jogo claríssima. O Mitchell está fazendo um grande trabalho nesse Girona, tem jogadores que estão se destacando, tem o maior driblador dessa La Liga, que é o Savinho, tem jogadores que estão fazendo um incrível início de temporada, uma ideia muito clara que os jogadores já entenderam o que tem que fazer para ganhar os jogos e tá também contando com a sorte. Em algumas partidas está conseguindo vencer os seus jogos que pareciam que iam se complicar, que o Girona ia perder pontos, no final ganha as partidas e está conseguindo competir com o Real Madrid, que tem a melhor defesa da competição, também tem o segundo melhor ataque do Campeonato Espanhol e apesar de todos os pesares, de todas as lesões que tem tido, o Real Madrid está muito sólido no Campeonato Espanhol, tem conseguido vencer também com sofrimento alguns jogos. É verdade que nessa reta final de ano o Real Madrid teve dificuldades, mas conseguiu vencer as partidas, então realmente a gente está vendo uma disputa entre 2 equipes nesse momento que tem 7 pontos de vantagem para o Barcelona, que é o terceiro colocado, e abriram 10 pontos de vantagem para o quarto e para o quinto, que são Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid. O Real Madrid tem o goleador do Campeonato Espanhol, Jude Bellingham, com 13 gols marcados, e o Girona tem uma quantidade absurda de gols, são 46 gols nesse Campeonato Espanhol, um time que produz muito ofensivamente, já disse, que sofre defensivamente, mas que acaba conseguindo esse equilíbrio pela quantidade de gols que produz. Se o Girona vai aguentar o ritmo do Campeonato Espanhol, que o Real Madrid está mais acostumado a jogar, a disputar, enfim, a chegar nesse ponto da competição e administrar, digamos assim, a vantagem que conseguiu sobre os restantes, se o Girona vai conseguir, a gente não tem nem ideia. Agora, é incrível esse primeiro turno do Girona. Se conseguir se manter nessa batida, realmente vai ser quem vai disputar com o Real Madrid até o final o título do Campeonato Espanhol. Porém, o Girona tem algo agora em janeiro que entra também em competição de 3 em 3 dias, porque está vivo na Copa do Rei da Espanha, o Real Madrid também, a gente sabe que o mês de janeiro é complicadíssimo, todas as temporadas para o Real Madrid, mas a gente termina esse primeiro turno com uma grande surpresa no Campeonato Espanhol, que é o Girona, que tem o mesmo número de pontos que o Real Madrid e que está na briga nesse momento pelo título do Campeonato Espanhol. A realidade é que o Girona hoje é um time que tem reais chances de estar em competição europeia na próxima temporada, porque tem um número de pontos interessante, é um time que parece que já encontrou uma forma de vencer os jogos. Agora, se vai conseguir ficar na briga com o Real Madrid, se vai conseguir conquistar o título, não temos como saber, mas é interessante que dessa vez parece que esse campeonato espanhol está mais bagunçado, a gente não está tendo a briga daqueles 2 que a gente sempre teve, os times que estão chegando por fora não são só o Atlético de Madrid, a gente tem, obviamente, o Girona, que é o grande destaque, mas tem o Atlético Clube de Bilbao fazendo uma grande campanha, tem a Real Sociedade que pode crescer, tem o Betis que pode vir por aí, enfim. Eu acho que é um campeonato que a gente vai ver ser
diferente dos últimos anos. Vamos ver se isso realmente acontece nesse segundo turno do Campeonato Espanhol. Esse foi, então, um vídeo para resumir o que a gente viu até agora em La Liga, depois da finalização desse primeiro turno e já imaginando o que pode ou não acontecer nesse segundo turno do Campeonato Espanhol. Bom, para quem chegou até aqui neste vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam no canal para ajudar ele a crescer, deixa o like no vídeo se vocês gostarem e, claro, os comentários por aqui. O vídeo hoje ficou maior, mas enfim, eu quis trazer um resumo de bastante coisa. Enfim, tentei não me enrolar, acabei me enrolando, esqueci nome de jogador no meio, mas é coisa que acontece, né? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.